todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero. Bem, agora que nós aprendemos sobre string, aprendemos sobre variável, vamos aprender sobre formatação de strings, tá? Existem três formas. Existe a primeira forma, que é utilizando porcentagem, que é um estilo antigo, tá? Existe a segunda forma, que é utilizando ponto format, é um estilo moderno. E existe, gente, a terceira forma, que é a recomendada hoje em dia, tá? Que é usando o F-string. Aí você vai falar assim, Jéssica, então por que você já não ensina logo a terceira forma, que é a forma recomendada, que é usada hoje em dia? Bem, eu vou ensinar as três formas. Se você acha que você só deve aprender a que é recomendada hoje, você já pode pular, tá, o vídeo para a terceira forma. Não tem problema nenhum. Eu acredito que quanto mais conhecimentos nós temos, melhor é. A primeira forma é uma forma antiga e não é utilizada mais. Porém, em C, ela é utilizada. Então, o aluno que veio do C, ele vai ter um conhecimento a mais que você, tá? Ah, mas hoje não é utilizado mais em Python. Não, é. Não custa nada nós aprender, tá? Então, a gente começa a ter uma visão um pouco mais ampla. A gente vê que é mais difícil, porém, a gente aumenta o nosso leque, tá? Faz nosso cérebro pensar, raciocinar mais. A gente vai ver que a terceira forma é muito mais simples, muito mais fácil. A gente não precisa nem pensar, tá? A primeira forma faz nós pensar. E o que é o legal, porque a gente vai realmente aprender. Só que, lógico, gente, para poder utilizar a terceira forma é o melhor. Eu utilizo a terceira forma, né? Não é só porque é recomendado, é porque é simples, fácil, intuitivo, é rápido, né? É, e nós, programadores, gostamos de tudo que é aquilo que facilita a nossa vida, que ganha tempo, tá? Então, bora lá. Então, dito isso, cada um, né, siga aí o passo que quer seguir. Se acha que tem que aprender só o que é o que é recomendado hoje, vai lá para a terceira forma, que é a forma recomendada, tá? Bem, bora lá. Para os demais que querem aprender, né, as três formas, vamos lá. Primeira forma, tá? Que nós vamos aprender é utilizando, gente, porcentagem, tá? Só que lembrando que ela é um estilo antigo, não se usa mais. Quem veio do C, bem, vai pegar isso aqui rapidinho. Quem não, vai ter um pouco mais de dificuldade, mas você vai ver que o seu cérebro vai pensar, o que é legal, que você vai ver se você realmente aprendeu as outras aulas, tá? Bora, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar duas variáveis. Variável nós já aprendemos a criar, tá? Não existe mais segredo aqui para nós. Então vamos lá, eu vou criar uma variável chamada nome e eu vou atribuir para dentro dela uma string, um texto, que eu vou chamar de Paulo, tá? Então, eu estou atribuindo o valor, né, a string, o texto Paulo, para dentro da variável nome. Eu vou criar outra variável, eu vou chamar idade. A idade de Paulo vai ser 40, tá? Bem, bora lá, gente. O que eu quero fazer? Eu quero imprimir, tá? O nome e a idade de Paulo. Bem, nós também já aprendemos que a função print, ela é responsável pelo quê? Por imprimir, por mostrar no nosso terminal, no nosso console, na nossa tela, aquilo que está aqui dentro. Bem, o que eu quero imprimir? Eu quero imprimir o nome, tá? E eu quero imprimir a idade de Paulo, tá? Então, é isso que eu quero fazer. Bem, de onde vai vir esses valores, tá? Esses valores, gente, vai vir da variável nome e da variável idade. E eu preciso utilizar porcentagem, tá? Então, eu estou dizendo para ele assim: olha, eu quero imprimir o nome e a idade, e de onde vem esse valor? Esse valor vai vir das variáveis nome e idade. Bem, falei que a gente utiliza o que é porcentagem. Bem, eu vou ter que colocar aqui porcentagem, só que tem alguma coisa a mais, tá, gente? E porcentagem aqui. Eu quero colocar aqui, eu quero que aqui nesse espaço, eu quero pegar o nome, que é Paulo, e aqui, nesse espaço aqui, eu quero pegar a idade. Veja só, eu preciso saber, gente, qual é o tipo dessa variável, que me faz ter que pensar um pouco mais. Então, você tem que ver se você realmente entendeu as outras aulas. Vamos lá. Isso aqui, gente, é o quê? É uma string, tá bom? Então, aqui dentro dessa variável, eu tenho um valor
que é do tipo string. Então, essa variável aqui é de qual tipo? É do tipo string. Tá? Isso aqui, gente, é um valor numérico, tá? E ele é um número inteiro. Então, essa nossa variável aqui, ele é de qual tipo? Do tipo inteiro, tá? Do tipo int. E nós poderíamos ter o tipo float, o tipo lógico, né, que é o valor booleano, enfim, tá? Isso nós também já falamos sobre isso. Bem, bora lá. Então, o que que eu preciso saber, gente? Que aqui eu tenho uma string e aqui eu tenho um número, que é do tipo inteiro, que é um int. Preciso saber, gente, que ele é representado, isso aqui é representado pelo S, e isso aqui é representado pelo D. Olha só, realmente é mais complicado, né? A gente não viu ainda outras formas, a gente já começa a ver que a forma antiga, ela é um pouco mais complicada. Você precisaria, que vai uma dica aqui, tá? A gente vai ver as três formas que é a mais utilizada, tá? Que é o string, a gente utiliza sempre uma string, utiliza sempre um valor, um valor numérico do tipo inteiro e do tipo decimal, que é o valor float. A gente vai ver também o float aqui, tá? As três formas, os três mais utilizados. Porém, se você tiver algo que não seja do tipo string e não seja do tipo inteiro e nem do tipo float, agora nós vamos ver aqui, você precisa pegar o quê? A tabelinha, tá? Então, aí você vai ficar uma dica aí. Caso você pegue um projeto antigo, em algum momento da sua vida, você vai lá, pesquisa, gente, porque o programador ele tem que sempre estar pesquisando, e acredite, o navegador do Google sempre vai ser seu amigo, tá? Então, você vai lá e pesquisa. Hoje em dia, gente, a IA tá aí, né? Então, hoje em dia, o programador não precisa nem mais ir lá pesquisar, né? Você vai poder ir, utilizando a própria IA, você vai poder, poder fazer a modificação. Mas você precisa saber, porque lembre, gente, a IA não acerta 100%. Ela pode errar em algum momento, tá? E você precisa entender o que que aconteceu, o que que foi que ela errou, para que você possa ou pedir para ela corrigir, ou você corrige se é algo tão simples, né? Você mesmo pode ir ali estar fazendo a modificação. Mas você precisa aprender, gente. Não é porque a IA, hoje em dia, com a IA você consegue criar os códigos, você não precisa aprender. Você precisa aprender, tá? Você precisa entender para que você possa pedir para ela realizar a tarefa e saber se ela realizou corretamente ou não. Então, porcentagem S para string, porcentagem D para o tipo inteiro. Agora, se eu imprimir, tá? Ele tem que imprimir o quê? Nome, e aqui dentro colocar o nome que está dentro da variável, que é Paulo, idade, estou aqui 2 pontinhos. Aqui, onde está a porcentagem D, ele tem que pegar o quê? Que está dentro da variável idade e colocar aqui. Então, isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser uma string, um texto. Então, nome, Paulo, idade 40. Deu certo. Jéssica, e se fosse um float, né? Vamos lá, vou criar aqui uma constante. Não se apegue a isso, tá? Mas eu vou explicar o que é uma constante. Constante é algo que não muda, tá? Então, por que que eu não estou criando uma variável como as demais? Porque, gente, o valor de π ele não muda. Por isso eu preciso dizer que ele é uma constante, tá? Então, eu vou atribuir para dentro dele o valor de π. O valor de π é mais ou menos 3, mas né, na programação é ponto, 3,1415,9 por aí vai, tá? Quando alguém pergunta para nós qual o valor de π, a gente fala que é 3,14. Então, eu quero imprimir, tá na nossa tela, o valor de π, 3,14. Eu não quero todo esse valor aqui, tá? Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que a gente criou uma constante. Lembrando, uma constante é um valor que não muda, tá? É algo que não muda. Então, a gente já está falando que isso aqui não vai mudar. Ele é do tipo float. Então, né? Então, a gente já sabe que isso aqui é um valor decimal, tá? Então, diferente disso aqui, isso aqui é um valor decimal, isso aqui é um valor fracionário, tá? Isso é um valor quebrado. Aqui é um valor inteiro, então, do tipo int. E
Isso aqui não é um valor inteiro, é um valor fracionário, um valor decimal, que a gente já falou sobre isso, né? Funciona mesmo. Então, isso aqui é do tipo float. Agora lá, gente, eu quero imprimir, tá? O valor de π. Então, vamos lá. O que que eu faria? Vou colocar aqui, porcentagem de onde vai vir esse valor, tá? Esse valor vai vir da nossa constante π. Bem, o que que eu vou falar para ele? Olha, aqui eu quero colocar o quê? O que está dentro da nossa constante. Então, se isso aqui, esse aqui é o quê? Do tipo float. Então, vai ser o Fzinho, tá? D para inteiro, S para string, F para float, do tipo float. Tá? Então, veja, não é tão complicado, né? É que a gente requer que a gente saiba quais são as nossas variáveis, quais são os tipos dela, para que a gente possa estar realizando isso. A gente vai ver que nos demais vai ser muito mais simples, tá? Não precisa mais disso. Então, isso realmente é um pouquinho chatinho, tá? É porque, querendo ou não, gente, a grande maioria das linguagens, elas deriva do C, tá? Então, quem vem do C sabe isso aqui de cor e salteado, porque já aprendeu isso, já treinou muito, já tá craque nisso. Então, no C as coisas são um pouco mais chatinho, mais complicado. Lembrando que lá no C você teria que dizer para a linguagem C, qual é o tipo dessa variável. Você teria que ir lá e dizer que isso aqui é uma string. Você teria que informar para ele. Aqui você não precisa informar, porque assim que você atribui o valor, ele já subentende que isso aqui é uma string, isso aqui é um valor inteiro, isso aqui é um valor fracionário. Então, isso aqui é uma string, uma str, isso aqui é um valor numérico inteiro, então é do tipo int, isso aqui é um valor fracionário, é um decimal, então isso aqui é do tipo float. Então, no Python você não precisa dizer, porque ele já ele consegue entender isso sozinho, tá? E aí você, aqui nesse, né, utilizando a forma antiga, que hoje em dia não é mais utilizado, você precisaria dizer para ele, olha, o valor, o tipo, tá? Dessa variável, onde eu quero colocar aqui o seu valor, é do tipo float. Eu vou imprimir, só que a gente quer pegar só depois do ponto duas casas decimais, tá? E eu vou mostrar como é que a gente faz. Então, eu quero só imprimir 3,14. Como é que eu faço? Eu falo para ele que ó, depois do ponto, eu só quero duas casas decimais. Pronto. Tá vendo como é simples? Bem, vamos lá, gente. Vamos para a segunda forma, tá? Que a gente vai utilizar utilizando o format. É um estilo mais moderno, tá? Então, esse aqui já é mais provável que você veja já em alguns projetos, assim, eh, não seja, que não seja tão antigo, mas também que não seja tão atual, tá? Já, 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 já pode ser que você veja já essa formatação. Então, é bom que você aprenda, tá? Então, bora lá. Uma coisa, gente, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o nome e a idade. É isso que eu quero fazer, tá? Bem, gente, existe 3 formas de você utilizar o format, tá? Porque você poderia chegar aqui no final e dizer assim: olha, eu quero formatar. O que que eu quero formatar? O nome e a idade. Só que você não precisa dizer qual é o tipo dela, tá? Você só vai dizer quais são os campos posicionais, tá? Na ordem dos argumentos aqui, tá? Utilizando aqui a ordem. Então, você vai dizer aqui, ó. Aqui vai ficar o nome, aqui vai ficar a idade. Por quê? Porque primeiro vem o nome, depois vem a idade. Só isso aqui, gente. Você não precisa se preocupar qual é o tipo do nome, qual é o tipo da idade. Então, Paulo, idade 40. Ou, tá? Você pode enumerar. Suponhamos, vou mudar aqui, tá? Vou dizer aqui, idade, nome. Então, a idade vem primeiro aqui e o nome está em segundo. Só que veja só, primeiro eu quero pegar o nome, só que o nome está aqui. Então,
lembrando, gente, na programação a gente começa a contar do zero, né? Então, zero, um. Então, primeiro, o nome, que está no um, e a idade, que está no zero, tá? Então, você permite mudar a ordem. Então, você pode te colocar aqui o formato, dentro do format, as suas variáveis, bagunçadamente, e dizer para ele em qual posição elas estão. Então, o meu nome tá no, na posição um e a minha idade está na posição zero, porque na programação a gente começa a contar do zero, tá? Então, veja lá, Paulo, idade. Tenta. O que mais eu posso fazer? Eu posso, gente, nomear, tá? Os campos. Eu posso dizer aqui, vou deixar bonitinho, vou colocar aqui. Eu vou dizer que N vai receber nome e vai receber idade. E aí, eu poderia vir aqui e dizer que aqui a gente vai ter o nome e aqui a gente vai ter idade. Então, a gente tem campos nomeados. Isso deixa mais legível, tá? Porque aqui eu consigo olhar o código e entender que aqui eu estou tendo o nome e aqui eu estou tendo a idade. Fica melhor de se ler, tá? A gente vê que funciona normalmente. Não temos problema nenhum aqui. A terceira forma, agora, né, para que todo mundo queria, né, já que é o recomendado, né? Então, terceira forma, que é o recomendado, vou deixar aqui, recomendado, que é o F de stringas. Como é que a gente faz, gente? Muito simples mesmo. Vou pegar aqui, quero imprimir o quê? Só eu colocar aqui o F, tá? Nome. Dentro da chave, coloco a variável que eu quero imprimir. Pessoal, como agora, ainda de ficar, né? Faço a leitura. Olha só como é simples imprimir algo na tela. Então, veja só, eu quero imprimir o nome, pegando da variável nome, idade, dentro da variável idade. Só. Fica mais legível, gente. É legível, tá? Então, aqui, utilizando o F-string, vai ser legível, vai ser mais rápido e é a forma recomendável pelo Python, tá? Então, desde o Python 3.6, se usa assim. Tá? Nós já estamos aqui do quê? 3.14. Então, gente, muito tempo, né, é usado assim. Porque é muito simples. Olha só como, ainda por cima de ser simples, eu não preciso ficar me quebrando a minha cabeça, sabendo qual é o tipo das variáveis, ainda fica muito claro. Só de eu olhar aqui, eu já consigo saber o que esse código faz. O que esse código faz? Ele imprime o quê? Ele imprime o nome que está dentro da variável nome e a idade que está dentro da variável idade. Então, muito simples, né? E veja só, tudo funcionando adequadamente. Jéssica, e para o valor que está lá que está lá na constante π? Gente, a mesma coisa, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar aqui π, onde está o valor de π, dentro da constante π. Eu vou colocar aqui ponto. Opa, só que aqui eu tenho que colocar dois pontos aqui, tá? Então, o que eu estou falando para ele? Olha, o que está dentro da variável, o que está dentro da constante π, eu quero formatar esse valor. O que eu quero? Eu quero somente duas casas decimais. E aí eu tenho que ter aqui o Fzinho, tá? Que é do valor float. Aqui, ó, 3.14. Ou poderia ser três casas decimais, tá, gente? É você que diz para ele. Aqui você está dizendo, depois do ponto, quantas casas decimais você quer. Eu quero duas casas decimais, ou poderia ser três casas decimais. Vou deixar assim, né? Para você ter a, as duas maneiras aí de se fazer. Então, olha só, gente, é muito fácil de colocar aqui, né? Fruit. Então, veja, como é simples, né? O recomendado é esse, então, utiliza esse.
tá? Porque essa é a maneira recomendada, então utiliza. E lembre sempre, gente, você vai utilizar conforme o projeto está andando, né? Então, você vai pegar lá, você chegou numa empresa, o projeto está em andamento, porque, né, dificilmente você vai inicializar do zero. Então, o projeto vai estar em andamento. Você olha o código do seu coleguinha, porque você vai ter acesso. Então, você vai olhar lá o código do seu coleguinha e vai ver qual é a forma que ele está utilizando. Então, basicamente, ele vai estar utilizando, né, o F de string porque ele vai estar na versão atual. Se for um projeto antigo que estão fazendo alguma mudança, aí você tem que dar uma olhada aí qual que ele está usando e utiliza o que eles estão usando, tá? Então, siga o padrão. Tá? O projeto ele tem que ter um padrão. Não pode cada um, gente, querer fazer do seu jeito. Então, as coisas têm que ficar bonitinho, tá, gente? Não é desorganizado. Então, a programação ela requer organização. Então, você querendo ou não, por mais desorganizado que você seja, se você começa a programar, você vai criando hábitos de organização. Porque as coisas não podem ficar jogadas, porque você vai aprender e tá na marra que coisa desorganizada dá muito trabalho para depois dar manutenção. Então, você vai aprender a ser organizado. Isso vai se tornar um pouco chato com isso. Então, é a primeira forma. Eu vou deixar isso aqui que porque isso aqui são só as variáveis e a constante que a gente utilizou. Então, a primeira forma, segunda forma e terceira forma. Prontinho. Tudo bonitinho aqui, tá? Então, lembrando, aqui são variáveis, isso aqui é uma constante, e a constante ela não muda. Bem, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau.